tinha um sujeito que foi fazer uma medida de terreno, munido dos equipamentos e tal. E aí o trabalhador rural que estava ali para carregar o equipamento, né? Pois é, doutor, mas como é que o senhor vai fazer as máquinas? Ah, não, eu vou tirar uma fita aqui, que eu vou passar uma estrada e tal, tal. Mas se fizer assim, vai ficar uma área muito declivosa, uma área de baixada muito grande e tal. O agrimensor, então, pergunta, como é que você faria? Eu amarraria ali umas latas no rabo do burro, soltava ele lá em cima e o caminho dele tende a ser de menor desnível das curvas de nível. Então, esse é o traçado das vias com menos esforço, né? O engenheiro se assusta com aquilo. Mas e se o senhor não tivesse um burro? Bom, se eu não tivesse um burro, então eu contratava um engenheiro. Desde o princípio, se quis afirmar essa neutralidade, essa imparcialidade do saber. Mas isso é meramente um mito. O conhecimento científico, no momento em que ele surge na esteira do racionalismo no século XVII, ele surge exatamente colado ao advento do mercantilismo e do capitalismo, que se apropriou muito facilmente disso. Hoje, depois de que o próprio conhecimento científico se hiperespecializou, se aprofundou e viu que precisa estabelecer diálogos com outras formas de saber, tanto os saberes internos ao próprio conhecimento universitário, quanto outros saberes da tradição. E é nesse caminho que vem incidir, não é? O pensamento agroecológico, o pensamento ecológico, o pensamento ambiental, fazendo com que não mais se possa estabelecer um conhecimento exclusivamente técnico sobre alguma dimensão da realidade. Para mim, a agroecologia é uma ciência. A ciência da gestão, do manejo, do desenho dos agroecossistemas, buscando a sustentabilidade. A agroecologia, enquanto ciência, busca nas práticas das comunidades tradicionais, no conhecimento das comunidades tradicionais, seus princípios e seus ensinamentos. A agroecologia é a aplicação dos princípios ecológicos à produção agrícola. A agroecologia, para mim, eu já tenho até uma frase: amor à vida. Se você quer viver, você tem que praticar a agroecologia. É entender que eu posso utilizar a terra para o meu sustento, para a minha moradia, mas levando em consideração que eu não sou o único ser vivo que estou nesta terra. Existem outros que precisam. Eu acho que a agroecologia ela vem da prática ancestral, tradicional, da agricultura no Brasil e no mundo. Tem uma visão integral de como a humanidade pode se relacionar com a natureza de uma forma diferente, mais respeitosa. Por ser uma ciência e uma prática contra-hegemônica na sociedade, e uma ciência que não se coloca como uma ciência neutra, ela também se posiciona como um movimento social. Então ela tem uma potencialidade de transformação, né, como movimento social, então ela tem uma dimensão política forte. A agroecologia é vida. Eu resolvo falar para aonde você vê vida na Terra, aí tem agroecologia. Simples de explicar. Olha bem, aqui é a entrada do sítio. Descendo um pouquinho da entrada do sítio, à direita, a gente tem um plantio de água, que é um poço que a gente fez ao lado da estrada. E os lados da estrada todinha assim, é árvore, banana e café, dos dois lados.
Aí nós estamos aqui na casa, a gente vai descer, passar pela essa pontezinha, vai descer, passar na horta, né? A horta ali de pneu, a nova horta, e vai descer, passar no chiqueiro e vai entrar na roça de milho, nesse sistema de plantio de milho lá na agroecologia. Com 4 anos que nós trabalhávamos ali no primeiro sítio, nós começamos a observar a dificuldade que nós estávamos tendo no trabalho convencional. Nós pensamos, o que fazer? Como fazer? Por que adubo caro? A gente comprava, não estava dando certo. Chegava no final do ano, a gente não ficava no vermelho. A gente só mexia com café, mas o café ele te dá e te tira. Um ano ele te dá, no outro ele te tira. Eu falei, mas isso não está dando certo. Como é que a gente vai fazer só para trabalhar? Nós precisamos diversificar a propriedade para podermos não dependermos só do café. Aí foi que a gente começou a nossa transição, começamos a mudar, vimos que o café convencional, ele todo ano ele te come tudo que você faz, porque você tem que devolver para ele em adubo. Falei, assim não está dando não. Fizemos essa experiência, né? Tiramos toda a matéria-prima, tiramos o adubo, tiramos tudo da propriedade e começamos um trabalho muito difícil, porque no início, a lavoura já estava acostumada com adubo. E foi difícil, foi um corte, foi como se tirasse um remédio de pressão no ser humano e ele dava um colapso. Então foi assim. Então nós passamos mais uns anos em dificuldade, porque estava em transição o sítio. Até chegar nesse ponto que nós estamos aqui hoje. Essa roça de milho, ela não tem um fertilizante nela, somente com a matéria orgânica que tem no chão, ó. Folha de banana, folha de árvore, pau podre que cai, só o que tem no chão. Não deve nem um pouquinho a roça que é convencional plantada com fertilizante, não deve. E está gratuita para a gente, graça, porque no sistema agroecológico você não tem muito trabalho, a roça não é capinada, é só roçada de enxada por cima, chega um pouquinho de terra, não tem matéria-prima vindo nenhuma de fora, o milho é meu, a folha é do mato, então está quase de graça para a gente. Nós não compramos esterco, nós não compramos adubo, nem calcário nós não jogamos, nem banho natural nós não damos aqui no sítio, nós não jogamos calda nenhuma feita em casa, nós não utilizamos nada, nós vivemos do que a natureza dá. Se você pensar do tempo que surge a agricultura até os dias atuais, quer dizer, o período que cabe a essa agricultura industrial é mínimo, né? Apesar de ele ter transformado a agricultura no mundo inteiro e ter mudado tudo no mundo, quer dizer, as pessoas foram capazes de produzir e de se relacionar com a natureza para produzir as suas necessidades durante milênios. Isso não quer dizer que o conhecimento científico não é importante. Ele é importante, só que ele foi desenvolvido numa lógica que é a lógica da acumulação do capital. Não é de resolver os problemas, né, a partir da lógica das necessidades humanas ou levando em consideração, né, o equilíbrio do próprio planeta. No Brasil, a agroecologia é muito mais da década de 80 e ela surge enquanto agricultura alternativa. E enquanto agricultura alternativa, ela surge para um movimento em contraposição ao modelo da Revolução Verde. No século XX, houve uma mudança muito radical nos sistemas agroalimentares, não só na produção, mas também no processamento, na distribuição e no consumo de alimentos. Onde a indústria, né, e a produção em série, ela passa a predominar, né? Então, cada vez mais a agricultura vai se desconectando da ecologia, né, dos diferentes lugares onde a agricultura é feita, e a própria alimento se desvincula da cultura local, né, da cultura alimentar local. Então, a agricultura ela passa aí assumindo uma lógica de produção industrial. Tanto é que se fala muito na agricultura industrial.
porque eu fui um extensionista convencional, né? Eu ajudei a começar a Revolução Verde no Rio Grande do Sul, né? Então, o nosso trabalho era modernizar o campo, né? E eu tinha orgulho de que eu estava trabalhando para modernizar o campo, né? Para salvar os agricultores do atraso, né? Um pouco era essa a ideia, né? Nossa população cresce muito a cada ano. Assim também cresce a necessidade de produzir alimentos. 15 milhões de brasileiros cuidam da agricultura. Há um grande esforço para ajudá-los. Mecanização, adubos, armazéns, transportes, créditos. Se criaram centros internacionais de pesquisa para desenvolver as chamadas variedades de alto rendimento, com apoio internacional, especialmente apoio do Banco Mundial, da FAO, de várias instituições. Daí que se cria o que se chama o pacote tecnológico da Revolução Verde, né? Eram as variedades de alto rendimento, eram os pesticidas e os fertilizantes químicos. E esse pacote tem muitas consequências. Uma das consequências é que com a monocultura, e aqui na região uma das monoculturas principais é o café, o que é dito é, não perca tempo produzindo muitas coisas, produz uma só, o café. Vende esse café e compra os produtos que você precisa. Você quebra com a segurança alimentar que os agricultores têm. Os agricultores passam a ficar dependentes de um mercado para a produção de alimentos. Um capricho de mau gosto da natureza faz com que a presença de certas árvores indique a terra favorável ao café, sendo necessário abater florestas inteiras a fim de se desbastar o terreno. Processo nada aconselhável, a queima é praticamente impossível de ser evitada no trato das terras para uma lavoura excessivamente onerosa. Há plantas que se bastam com o que a terra lhes dá de graça, mas o café precisa de muito adubo. 3 modalidades de adubação são usadas nos cafezais brasileiros: a verde, a química e a orgânica. Ávido de azoto, fósforo e potassa é o cafeeiro. Máquinas para vencer a quinta coluna, constituída de insetos insidiosos. As pragas do café, ameaças permanentes de destruição e de miséria, são combatidas a qualquer preço. Qual foi o grande argumento para convencer os políticos para implantar o modelo da Revolução Verde? É que ele ia acabar com a fome do mundo. Isso foi uma mentira. Em alguns lugares até produziu mais alimentos. Até aumentou em certos lugares a produção de alimentos, mas isso não acabou com a fome do mundo. E uma crítica grande a esse modelo da Revolução Verde, porque a gente observava grandes impactos, por exemplo, em erosão do solo, né? Nós chegávamos a ter 20 toneladas de perda anual por hectare de solo. A quantidade de águas já contaminadas pelos agrotóxicos, né? Então, mortandade de peixes e coisas assim que eram observadas, não precisava fazer nenhuma pesquisa científica para chegar a conclusões de que os agrotóxicos estavam causando problema. Essa resistência à modernização da agricultura, isso vem desde sempre. Desde sempre, desde que se percebeu, e os agricultores perceberam primeiro, né, que as políticas públicas não vinham em favor dos agricultores, e principalmente dos agricultores familiares, dos camponeses, do mundo inteiro, mas sim vinham para aumentar a produtividade, para criar todo um mercado de fornecimento de bens, inclusive comida como um bem, né, para quem tivesse dinheiro para pagar. A agroecologia, quando surge, ela vai exatamente... surge compreendendo a racionalidade ecológica e econômica tradicional. Então, ela vai buscar nessa racionalidade, nessa forma de produzir, de se relacionar com a natureza, de se relacionar na própria sociedade, que vem da agricultura indígena, dos povos tradicionais, da agricultura camponesa, e aportando conhecimentos científicos.
Aqui nessa região, pegando de baixo, né, que nós passamos pelo curral, para que acima tudo aqui, depois a gente vai um trecho maior, isso aqui tudo era pasto. Então aí, né, tem um braquiário, ainda tem ainda o braquiário, aí a gente entrou plantando as bananeiras, né, estamos conduzindo ela para não entorcerar muito, mas a gente observou também que o braquiário não gosta de sombra, ele vai raleando. Aí, de vez em quando, a gente paga alguns companheiros junto com a turma, vai pelo menos limpando em volta das bananeiras e no meio a gente roça. Isso aqui deve ter uns 3 ou 4 anos, né? 3 anos e meio. É, 3 anos e pouco, né? Essa bananeira, ela demorou até ficar nesse ponto. E esse ano agora, como no mês de novembro choveu bem em dezembro, aí ela deu uma puxada boa, porque ela já tem 3 anos que nós plantamos ela. Né? Mas nós não usa, não vaporiza, não aduba, nem orgânico, é do jeito que a natureza deu, tá? No caso das bananeiras é assim. Esse café que está no meio das bananeiras aí também, a mesma coisa. Então ali... que um tempo atrás não tinha nem aquela água ali, estava seco. Tem ali, tem claro outro que embaixo ali, ó. Tem o outro embaixo ali, tem o outro lá e tem ali em cima que já está correndo a água ali no coisa ali. A modernização com as tecnologias da Revolução Verde chegam para salvar o latifúndio no Brasil, acentuando os programas sociais. Foi um processo migratório muito grande e é exatamente nesse período da ditadura que, a partir das comunidades eclesiais de base, surgem processos de resistência que tem muito a ver com a defesa das formas de produção da agricultura camponesa, da autonomia tecnológica. Já se falava de tecnologias nessa época, de sementes, de casa de farinha, são assim, mais as práticas, né? E a necessidade de defender a terra, autonomia, são palavras-chave, né? Liberdade, palavras-chave que estavam muito presentes e fazia parte da pedagogia, inclusive, das comunidades eclesiais de base, fala do método de ver, julgar e agir. Quer dizer, tudo isso, eu gosto de dizer que aí está o embrião do campo da agroecologia no Brasil. Nós todos somos membros do povo de Deus em busca da terra prometida. A partir do final dos anos 60, surgiram grupos bíblicos que procuraram ligar a fé cristã com a vida, com a inserção, com o compromisso de mudar a sociedade. E aí as SEBs surgiram disso, no final dos anos 60, começo dos anos 70, e se espalharam pelo Brasil com essa característica. Não são somente pequenas comunidades, são pequenas comunidades inseridas na luta do povo, que trabalham para mudar a sociedade. Foi um espaço onde o povo começou a se reunir, a discutir não só a religião em si, mas também os seus problemas, as suas vitórias, as suas conquistas. E esse espaço ele se tornou aí, para mim, um canteiro fértil para que os movimentos sociais pudessem abraçar essa causa. A partir do momento que as famílias começaram a se reunir e discutir os seus problemas, entre elas começaram a aparecer soluções. Muitas pessoas que estavam dentro desse trabalho da comunidade de base começou a entender o que significa realmente essa tal de comunidade de base, né? Porque não é somente rezar, né? Tem que colocar algumas coisas em prática, né? Tem que levar os trabalhos em ação. Com 8 anos de idade, eu que fazia essa mistura dos venenos. Então isso parece que isso marcou muito para que lá na frente eu pudesse mudar a forma de produzir. Os venenos, aquele mau cheiro, que não me agradava. A SEBS ajudou a alertar toda essa questão da luta de classe, toda a questão da importância da auto-organização, toda a questão importante dos direitos dos homens e mulheres, né? E também do modelo da agricultura, ele acaba vindo também. Eu tenho direito a produzir sem veneno. Eu não quero morrer de câncer, entendeu? Eu não quero estar exposto a um insumo, uma tecnologia que vai roubar minha saúde. Vários dos sindicatos de trabalhadores rurais, né?
associações e uma série de outras organizações foram criadas a partir desse movimento que vem das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Por isso, então, que começa desde o nascedouro a agroecologia no Brasil, com esse movimento forte entre a discussão mais técnica da questão da produção de alimentos, mais articulada com a questão social. Essa é a base da agroecologia. Essa área aqui, por exemplo, onde está as árvores aqui era mais ou menos uma área aqui de 1 hectare, mais ou menos, que era pasto, que está tudo em mato. Voltou o que era? Está voltando o que era antigamente. A agricultura chamada alternativa, que floresceu no Brasil nos anos 70, basicamente, a principal característica dela é que ela era fragmentada. Tinha várias experiências em várias partes do país. Só que em algum momento esses movimentos se deram conta que eles lutavam contra um tipo de um modelo que estava ameaçando a todos eles de forma diferenciada. O movimento realizou 4 grandes encontros nacionais, né? Os EBAs, e a partir desses encontros se construiu toda uma estratégia, né? Junto com os agricultores e construindo agriculturas alternativas, sem agrotóxicos, sem fertilizante químico. Essa era a ideia geral. E eram encontros que você tinha, na verdade, muitos estudantes. Eu participei do segundo aqui em Petrópolis, que tinha quase 4 mil pessoas. Participaram de Cuiabá, teve quase 5 mil. O de Petrópolis, você contava nos dedos os agricultores que estavam ali. Fora os agricultores de classe média, orgânicos, não sei o que e tal. Agricultor camponês, propriamente dito, vai procurar, por exemplo, lupa, porque não tinha muito. Mas era uma estudantada, muito crítica em relação à questão ambiental, começando também a pipocar, naquela altura. Então, as motivações eram um pouco por aí. A rede PTA ela foi constituída a partir de um projeto na FASE, que é uma organização não governamental antiga aqui no Brasil, que trabalhava com educação popular, direitos humanos, desde o início aí da ditadura. Ela sediou um projeto que foi iniciado com pessoas que foram exiladas do Brasil durante a ditadura. E quando eles voltaram, eles montaram esse projeto, que era um projeto basicamente de sistematizar o que existia no Brasil. Nossa função era promover um desenvolvimento. É uma coisa meio genérica na nossa cabeça, a gente tinha uma ambição extrema de achar, olha, desde o começo a gente trabalhava com a ideia, não, a gente tem que mudar a agricultura do Brasil. E nós somos um primeiro passo para chutar nessa direção, mas não era a ideia de resolver problemas locais. Os problemas locais existiam como exemplos para serem utilizados para o que poderia ser feito no nível macro. E a gente tinha a necessidade, de criar processos reais de desenvolvimento local, seja em que dimensão fosse, no começo eram coisas muito pequenas, de comunidade, ou 2, 3 comunidades, e que essas coisas pudessem efetivamente se demonstrar, de que a proposta da agroecologia era capaz de melhorar as condições de vida, de produção, da economia, inclusive da
da organização dos próprios agricultores para poderem fazer essas coisas de uma maneira, não para produzir coletivamente, mas para gerir esses processos de desenvolvimento coletivamente. Em pouco tempo, esses centros de tecnologia alternativa foram ganhando autonomia, se transformaram em ONGs independentes, e aí se formou essa rede, chamada Rede PTA, que era essa rede que inicialmente articulava essas organizações que tiveram origem no projeto PTA. Muitas dessas ONGs, que são ONGs hoje de referência ainda no movimento agroecológico, de muita expressão, que fazem trabalhos muito reconhecidos e muito consolidados, têm essa origem na rede PTA. E o termo agroecologia começa a ser mais conhecido em função do trabalho que a ASPTA fazia no Brasil. Então, uma das coisas que eles fizeram foi traduzir e publicar os textos do Miguel Altieri, do Glissman, que eram textos que usavam a expressão agroecologia. Então, todo mundo começou a reconhecer que aquele termo agroecologia podia significar o que cada um estava lutando, que a agroecologia tinha espaço, era um norte que poderia ser, que unificasse todos esses movimentos, inclusive os movimentos de consumidores. Havia muito descontentamento do uso da palavra, do termo, né, de agricultura alternativa. Todo mundo que trabalhava com isso tinha um pouco de... Eu sou alternativo, entende? Eu sou apenas, né, uma... Quem sabe a gente não consegue alguma coisa de mais impacto. Com o termo agroecologia começou a pegar e começou a entrar para os agricultores de uma maneira um pouco mais... Eu sou agricultor ecológico, eu sou agricultor agroecológico. Nas redes começou a ter, bom, mas se a academia fala que isso existe como ciência, então eu vou usar o termo, porque é um termo científico, né? Nas questões de políticas públicas, assim por diante, né, as pessoas... Eu não posso dizer que eu sou um agrônomo alternativo, mas então eu sou um agrônomo agroecológico. E aí a coisa começou a avançar e a fixar a palavra, o termo no Brasil de agroecologia. Chegou um momento, isso era final da década de 90, em que se percebeu dentro da rede PTA que ela era uma rede muito insuficiente, assim, que o movimento agroecológico já era muito mais amplo no Brasil, havia muitas outras iniciativas, inclusive outras iniciativas que também se articulavam em rede, e que essas organizações precisavam se conectar de uma forma mais ampla, né, de forma que se pudesse haver também uma expressão mais nacional da agroecologia e do movimento agroecológico. A ideia foi fazer um mapeamento de experiências de agroecologia que existiam já em todas as regiões do Brasil. Então, teve um trabalho descentralizado muito amplo de identificação e sistematização de experiências, e se organizou o encontro com a ideia de trazer essas experiências para se conhecer, para a gente entender o que era o movimento, o que era a agroecologia naquela época no Brasil. Esse encontro ele teve um caráter bem importante, porque pela primeira vez a gente fez um encontro grande de massa, onde a participação era a partir das experiências agroecológicas. E também já com um caráter diferente, onde 30% só de técnicos e 70% de agricultores e agricultoras, né? Então foi pela primeira vez que as experiências de agroecologia estavam reunidas no mesmo espaço, num grande intercâmbio, né? Que foi o primeiro Encontro Nacional de Agroecologia. A partir desse encontro, a gente percebe que, bom, a gente precisava criar uma articulação. A gente precisava criar, de fato, organizar, de fato, esse movimento agroecológico. E aí, em 2002, nasce a Articulação Nacional de Agroecologia, que tinha ali, né, acho que duas maneiras de você, né, de se organizar e de se articular, que era através dos grupos de trabalho e através das articulações regionais. A ANA não é só um espaço de ONGs. Embora as ONGs ela tenham, assim, digamos, quase que um protagonismo no sentido de ser propositora de iniciativas e tal, mas os movimentos sociais são muito ativos. Os movimentos sociais eles têm suas próprias formas de organização, né, no Brasil. Autônomas, que têm diferentes vínculos com as dinâmicas da ANA,
mas participam também da ANA, né? E a ANA tem tido essa capacidade de convocação, né? E de articulação, inclusive, movimentos que não tinham alianças inicialmente passaram a ter em torno da agenda da agroecologia. Nosso primeiro congresso de agroecologia aqui juntou, sei lá, 3, 4 mil pessoas. Foi um sucesso, né? Uma coisa assim impressionante, né? Do interesse, gente vindo de tudo quanto é lugar, fora do Brasil, né? Mostrou que era realmente uma necessidade. Porque de um lado nós tínhamos os seminários, e os seminários já estavam ocorrendo no Brasil em vários lugares, mas os seminários muitas vezes não atraíam da mesma forma, né? Tanto os acadêmicos, professores, pesquisadores, como muitos estudantes que querem apresentar os seus trabalhos e querem dizer o que estão fazendo. Foi uma iniciativa fundamental, está sendo uma iniciativa fundamental para a consolidação da agroecologia no Brasil. Mas ele tem uma outra função, que foi exatamente essa de articular o campo acadêmico. E o campo acadêmico com as experiências concretas com os agricultores também, né? Mas no campo, né, para que a agroecologia se consolide enquanto ciência, né, dentro da academia, ela também precisa de, né, conquistar alguns passos. Então, a publicação de trabalhos no Congresso, daí vem a criação da Revista Brasileira de Agroecologia, que vai dar, né, possibilidade para, né, se publicar as coisas. Quer dizer, é uma força importante também, mas é diferente do Encontro Nacional, que cumpria muito mais esse papel de articulação mais aberta com os movimentos. Na medida que o Congresso avançou e para garantir a continuidade do Congresso, foi preciso também fundar a associação, né? E naquela época, né, eu me dispus e acabei assumindo a presidência da Associação Brasileira de Agroecologia e fazendo, né, todo o procedimento, todas as tratativas para que a gente pudesse sair do Rio Grande do Sul com o Congresso e começar a rodar o Brasil. Posteriormente, quando, já na década de 2000, o tema da segurança alimentar ela ganha uma grande relevância na agenda pública, com o programa Fome Zero, isso ganha uma presença, a agroecologia ganha uma presença na agenda oficial, nível federal, muito grande, né? Quer dizer, a ideia de que a agricultura familiar ela é, sim, produtora de alimentos e pode ser produtora de alimentos de grande qualidade. Coisa que o agronegócio não faz. O agronegócio ele produz commodities, boa parte para alimentação de gado. Ele não tem... O foco é a lucratividade da atividade econômica, e não o foco na produção do alimento. O que a gente viu outro dia? Nós cortamos 10 caixas de banana para ir para a escola. Enquanto eu coloquei as bananas, eu pegava do madurador da casa lá em cima, eu pegava as bananas e levava no ponto para como pegar. E quando eu ia lá e voltava, eu tive que chamar o Rodolfo, porque os coatis estavam me estragando as caixas de banana. Eu espantava e eu voltava lá e estava lá nas bananas, estragando as bananas. E estragando caixa de banana também bonito fora. Mas um dia, o que nós vimos? Eu e meus Acida descemos aqui no sítio, aqui pouco perto, o que nós vimos? Os coatis cavucando buraco de formiga. A tanajura que estava furando, eles furando e comendo a formiga. Você está vendo o resultado. Ele fazendo o próprio controle para você, evitando que você joga veneno na propriedade da formiga e gastasse dinheiro com fungicida. Nós temos 8 quilos de milho plantado aqui. Não dá menos de 3 mil, 4 mil quilos de milho, não. Veio muitos aqui e falaram assim, mas você está num lugar aqui privilegiado, porque é terra tudo fértil. Não, isso era pasto de boi. Está tudo cheio de trilhado, socado. É o próprio sistema que faz ficar desse jeito. Então é muito rendoso, ó.
A ANA ela surge justamente num período em que se abrem muitas possibilidades no campo democrático. E a gente conseguiu abrir portas de diálogo, a gente conseguiu abrir espaços de participação, a gente ocupou muito ativamente e com muito empenho esses espaços de participação e conseguiu, através dessas possibilidades de diálogo entre a sociedade civil e o Estado, influenciar a criação e o aprimoramento de programas e políticas públicas de apoio à agricultura familiar e pela promoção da agroecologia. Então, daí para frente, a gente teve um grande leque de possibilidades que incluíram a criação, por exemplo, do programa de aquisição de alimentos, que promovia a compra de alimentos diretamente da agricultura familiar para a distribuição para instituições de assistência social, os serviços de assistência técnica e extensão rural executados em parceria com a sociedade civil, são avanços que têm origem nessa caminhada de diálogo entre o Estado e a sociedade civil. E a gente conseguiu, quer dizer, e é um resultado muito importante desse todo esse esforço de incidência na política pública, que foi a criação em 2012 da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, com o intuito de articular e dar um sentido lógico e coerente para um conjunto grande de ações de apoio à agricultura familiar e povos e comunidades tradicionais para a promoção da agroecologia. Aí a ANA e a ABA tiveram um papel fundamental, né, de contribuir na construção dessa política. E isso foi um processo bastante rico para a própria Articulação Nacional de Agroecologia, né, para a ANA, porque a gente possibilitou que as organizações que já trabalhavam há anos com isso pensassem, então tá bom, do ponto de vista de política pública, o que a gente acha que precisa ter? Né? Então, nós não nos colocamos às amarras, fizemos 5 seminários, um em cada região do Brasil, e botamos tudo o que a gente achava que era necessário, né? Inclusive questões centrais, que é, por exemplo, a questão da posse da terra e dos direitos territoriais, e que não entrou na Política Nacional de Agroecologia, porque era um tema, né? E a gente sentiu isso no momento que estava elaborando, que, olha, né, o agronegócio ainda é poderoso e é poderoso dentro desse governo. E realmente, se você pega o governo Lula, você vê o tanto que cresceu os recursos investidos na agricultura familiar. O Pronaf, né, é um indicador disso, saiu lá de 2 bilhões, que era lá na época do Fernando Henrique, para 20 bilhões. Né? Então, a cada ano ia crescendo muito, mas o financiamento do agronegócio também é gigantesco. O governo do Lula foi um governo de contradições pesadas. Ele tinha 2 caras na área da agricultura. Ele tinha o Ministério da Agricultura, que era o Ministério das Empresas, do agronegócio, sobretudo das empresas de sementes e das empresas de transgênicos, entendeu? Que mandaram e desmandaram com o Roberto Rodrigues à sua frente, e o MDA, sobretudo no primeiro governo do Lula, com o... Como é que é o nome dele? O Tortelli. Não, Tortelli, o Rossetto, né? Foi um excelente ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário. Quer dizer, que estão puxando reforma agrária, puxando assistência técnica, puxando crédito, mas as modalidades, o como fazer essas coisas, é o seguinte, o governo Lula deu de mão cheia para o agronegócio, deu de pitada para a agricultura familiar e deu de peteleco para a agroecologia. Entendeu? As coisas vão decrescendo. Quando a gente defende uma política de agroecologia, a gente diz, nossa política ela é baseada no princípio constitucional da função social da terra. A terra tem uma função social e ambiental que está na Constituição e o Estado não assegura, não garante que essas funções sejam... Então é necessário fazer reforma agrária, é necessário ter uma outra lógica de apropriação dos recursos naturais, com base na sustentabilidade e tal. E que essa é a questão estruturante da agroecologia. O acesso à terra é um fator fundamental para que a agroecologia nesse país possa se deslanchar. Porque sem o acesso à terra, as pessoas não têm liberdade para poder plantar, para poder produzir aquilo que ele quer.
No início do movimento, nós lutávamos apenas pela terra para trabalhar, que era, inclusive, uma consigna que a CPT, Pastoral da Terra, trouxe das lutas históricas da América Latina, da Revolução Mexicana, que é terra para quem ia trabalhar. Mas, à medida que foi desenvolvendo a produção, nós se damos conta, não bastava ter a terra, era preciso desenvolver a produção de uma nova forma. E aí nós fomos debatendo e incorporando uma nova visão de como organizar a produção. No início, nós achávamos que bastava desenvolver a cooperação agrícola, que era, então, comprar máquinas em conjunto, organizar uma cooperativa, em vez de entregar o leite in natura para a Nestlé, colocar o nosso próprio laticínio. E, de fato, isso melhorava a renda e as condições de vida. Mas, ainda assim, era insuficiente. E, de uns 15 anos para cá, ou seja, da metade da vida do movimento para cá, é que eu acho que começou a cair a ficha por muitas influências que houveram sobre os assentamentos, de que haveria necessidade de nós desenvolver uma nova matriz de produção que não fosse dependente do capital estrangeiro, que não utilizasse venenos e que tivesse uma outra visão, outra concepção em relação à natureza. Nós somos devagarinho incorporando no movimento por vários caminhos, mas todos buscando o mesmo objetivo, que era construir uma matriz tecnológica que aumentasse a produtividade do trabalho, que aumentasse a produtividade da lavoura em equilíbrio com a natureza. E tanto é que no arroz orgânico, nós produzimos 600 mil sacos por ano. Nós saímos de 10 hectares em 1998, né, para 4.500 hectares de arroz plantado esse ano. Então, dentro da sua amplitude, como dentro da área da produção de arroz agroecológico, é a maior experiência que a gente tem na América Latina de área contínua da produção de arroz. Então, esse arroz que nós produzimos, então, atende, claro, o consumo de cada família, atende o mercado institucional, principalmente a alimentação escolar, né? E o PA, né? Então, quer dizer, o arroz produzido nos assentamentos lá, a gente entrega para a família carente, né? Quebrando um pouco aquela lógica de que quem consome produto agroecológico é a classe média, a classe um pouco mais abastada nesse sentido. O que o movimento defende é que esses produtos agroecológicos, esses produtos sem veneno, não seja só para a classe média comprar, né? Porque hoje quem consegue comprar esses produtos, né? Pega a Feirinha da Glória lá no Rio de Janeiro, quem que vai conseguir comprar os produtos que tem lá? É só a classe média mesmo, né? Porque os pobres têm que ir para as feiras tradicionais lá e comprar com veneno. É interessante e é necessário também a gente compreender que o capital também vai se apropriando tanto dos elementos, né, que a pequena agricultura, que os camponeses vão construindo e vão colocando como desafio, como eles também começam muitas das práticas, né, ou tentativa, né, daquilo que a gente quer construir, eles também vão se apropriando. E acho que esse é um dos elementos nessa questão do orgânico, né, inclusive dentro de uma visão limitada, né, porque para parte da sociedade o orgânico muitas vezes é só o produto que não tem o veneno. Então, que é produzido muitas vezes em escala, né? Porque é possível, em escala, dentro do marco e da lógica do capital, né? Mas com a contradição que para mim é profunda. A contradição de que esse produto orgânico vai chegar para uma parcela da sociedade que tem condições, tem um poder aquisitivo alto, que pode comprar um alimento mais caro, justamente para se diferenciar daquilo que está, né, do convencional, do químico. A produção orgânica acabou, digamos, sendo mais difundida numa perspectiva de nicho de mercado, né? Então, aí, aparentemente, quem é orgânico não é agroecológico e vice-versa. Não é bem assim a história. Muitos dos orgânicos, muitos que fazem produção orgânica são também agroecológicos. Mas nem todo mundo que é agroecológico é orgânico, do ponto de vista de ter certificado e assim por diante, e vender esse alimento com o nome de orgânico. A gente encontra produtos
de agricultores agroecológicos sendo vendidos nas feiras comuns. Quando tu chega num Walmart com uma certificação orgânica, nem sempre o cara que produziu orgânico é agroecológico, porque ele pode ter produzido em milhares de hectares com mão de obra escrava, com uma série de problemas ambientais e sociais que ele deixou para trás e que não permite que aquele processo seja sustentável. O movimento das mulheres na ANA, ele ganha uma expressão muito grande, quer dizer, ele vem se organizando há muito tempo, inclusive antes do próprio surgimento da ANA, mas dentro da ANA ele ganha uma expressão assim, que eu acho que um marco importante foi no processo preparatório e na realização do segundo ENA, que foi o ENA de Recife, em 2006. É no segundo ENA que se cria, por exemplo, esse princípio de que todas as atividades da ANA devem ter a participação de pelo menos 50% de mulheres. Esse movimento só se fortaleceu a partir de então. No terceiro ENA foi cunhada uma expressão que hoje se reproduz de uma forma muito forte no Brasil inteiro, que é a sem feminismo não há agroecologia, quer dizer, é uma ideia que só se fortalece, né, e ganha expressão nacionalmente. Pela vida das mulheres! Sem feminismo! Obrigada. Os agrônomos, inclusive as agrônomas, costumam chegar nas propriedades e só conversam com os homens, como se só os homens fossem os produtores rurais. E elas estavam reivindicando, não, elas querem ser ouvidas como agricultoras, elas trabalham, elas têm opinião, elas têm conhecimento, elas têm propostas. E a agroecologia, o movimento agroecológico, ele se declara como tendo uma série de princípios. Um dos princípios é o princípio da equidade, que todos são iguais. E elas começaram a usar esse argumento. Então, nós precisamos enfrentar a questão de que existe machismo no meio rural e criar novas formas da gente se organizar de forma a minimizar e a combater esse machismo. Aqui tem jiló, orégano, tomilho, tempero. manjericão, erva doce, mil em rama, que é uma planta medicinal. Aqui eu tenho espinafre, alecrim, aqui é cebolinha de folha. Esse aqui é cravo, que é para desqueimar as pragas na horta. Aqui eu tenho beterraba. Aqui eu tenho pepino, morango, tomate. As pessoas aprendem na agroecologia que você tem que... Todos têm o seu valor. Mas a maioria das pessoas que a gente vê, as mulheres de fora, é o marido que manda. É eu que faço, é eu que pago conta, é eu que trabalho. Aí o trabalho da mulher não aparece. Mas aqui não, aqui nós trabalhamos iguais, todas as discussões que nós temos, conta para pagar, nós sentamos, conversamos juntos. Então aqui a agroecologia também faz essa transformação. Quando a gente fala sem feminismo na agroecologia, a gente está falando do feminismo enquanto movimento de mulheres, né? Enquanto esse movimento que reivindica, como a Marcha das Margaridas, que é um movimento feminista, né? Que vai para as ruas para reivindicar as políticas para as mulheres, a política para acabar com as desigualdades, para aumentar a autonomia, para diminuir a pobreza entre as mulheres, né? Porque isso é um dado importante de trazer, né? As mais pobres do mundo são as mulheres, e se a gente associar com raça, as mais pobres são as mulheres negras, né? Então não tem como a gente fechar os olhos para essas desigualdades. Não tem como a gente falar de agroecologia sem pensar que existe machismo, que existe racismo, que existe luta de classes, que os agricultores pobres têm menos direitos que os agricultores ricos, né? Então, se a gente não mexe com essa estrutura e se a gente não passa a olhar de outra maneira para isso, a gente não vai conseguir a agroecologia como uma proposta de alimentação para o mundo inteiro. O agro está em tudo. Nas máquinas que colhem os grãos, que se transformam em ração, que alimenta animais que geram leite, carne e lã. A indústria alimentar é a maior indústria do mundo. E ela está na mão de praticamente 6 impérios alimentares. Então, nós temos 6 grandes empresas que controlam todo o sistema alimentar. As empresas, elas foram, de maneira muito sutil,
enfiando goela abaixo, dizendo que o único resultado antes era sementes híbridas. Isso já foi causando uma ruptura. Aí depois vieram enganando, inclusive, os deputados, dizendo que com as sementes transgênicas ia reduzir o agrotóxico, ia baratear a produção de alimento, o que hoje nós vemos que foi uma baita mentira, porque triplicou o uso de veneno. A promessa era que com os transgênicos nós íamos ter maior produção para atender a demanda de alimentos crescente no mundo. Outra vez, a mesma história da Revolução Verde, né? Mas pesquisadores, por exemplo, da Fundacep, que é uma fundação de pesquisa lá no município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, já no início, ali no início dos anos 2000, fizeram pesquisas comparativas e mostraram que as nossas variedades de soja eram tão ou mais produtivas que as variedades transgênicas que estavam entrando de contrabando naquela época, né? E a outra promessa que a Monsanto, na época, fazia para os agricultores é que eles iam ter menos trabalho, né, porque iam usar um herbicida que ia reduzir o trabalho deles e que era um herbicida inofensivo, que não fazia mal para ninguém. Então essa é outra mentira, né? I see trees of green. Imagine um mundo que preserve a natureza, o ar, os rios, onde a gente possa produzir mais com menos agrotóxicos, sem desmatar as florestas. Imagine um mundo com mais alimentos, e os alimentos mais nutritivos e as pessoas com mais saúde. Já pensou? Ah, mas você nunca imaginou que os transgênicos podem ajudar a gente nisso. Você já pensou num mundo melhor? Você pensa como a gente. Uma iniciativa Monsanto com apoio da Associação Brasileira de Nutrologia. Quando eu apresentei um requerimento na Comissão de Seguridade Social e Família, criando uma subcomissão só para a gente abordar a questão do agrotóxico, o impacto à saúde e à vida. Aí, quando apresentamos o relatório, com grande parceria de diversas universidades, aí um deputado disse assim, mas como que aumentou o uso do veneno? Aí ele disse, então eu fui enganado quando eu aprovei aqui o transgênico, falei assim, olha, sinto muito em te dizer, mas você foi enganado, porque elas estão exigindo muito mais veneno. Se a gente pegar a soja, por exemplo, vamos imaginar, né, que um governo decida, a partir da próxima safra, nós vamos plantar somente soja convencional. Não tem como. Nós não temos semente para fazer isso. Entende? Então, o setor está dominado pela soja transgênica. Então, não teria semente para fazer. Teríamos que fazer um processo de transição para voltar a cultivar soja convencional. A mesma coisa com o milho, com o algodão, o que implica essa dependência do agricultor. Todos os anos, ele vai ter que comprar a semente da Monsanto. Agora, a conjuntura ela é perversa, porque no Congresso de 513 deputados, nós temos lá uma maioria que está a serviço do agronegócio, que está a serviço dessas empresas multinacionais. E aí a dificuldade de tramitar é uma matéria que possibilite o avanço da agroecologia e que possibilite o fim, que viabilize o fim dessa produção com veneno. A gente precisa de uma transição epistemológica, porque a Revolução Verde ela foi muito convincente, é muito mais do que a gente imagina, porque ela foi capaz de mexer, mais do que mexer com os manejos, mexer com as nossas mentes. Eu dou aula para meus estudantes de agronomia, eles falam, professora, você é louca, o único jeito de garantir a produção alimentar do mundo, do futuro do mundo, é essa agricultura moderna, está mais do que provado. Isso, para mim, é um discurso falacioso. É um discurso que foi construído e os estudantes... É lastimável isso. Estudantes de 20 anos, 22 anos, eles não conseguem pensar uma alternativa de produção. A gente ouve falar muito, né, que o agronegócio contribui com 21% do PIB brasileiro, né, que produz muito alimento, né?
Isso é uma grande mentira, né? Que contribui com o PIB 21% pode ser verdadeiro, mas isso à custa de muita coisa, né? Por exemplo, à custa de muitos subsídios. Essa agricultura é altamente subsidiada, especialmente através do sistema de crédito rural e especialmente também através das sequências de renegociação das dívidas que têm ocorrido no Brasil. Ao longo de das últimas décadas, né, o Brasil tem renegociado as dívidas com esse setor da agricultura, dando bonificações e diminuindo juros, perdoando parte da dívida e assim por diante. Isso é tudo subsídio, é pago pela sociedade. Todos nós pagamos por isso. E a outra mentira é que é um grande produtor de alimentos esse setor. Não é um grande produtor de alimentos, né? É um grande produtor de commodities, especialmente para exportação. Já há muito tempo que as pesquisas da universidade vêm apontando que quem alimenta o Brasil é a agricultura familiar. Que 70% dos alimentos que são produzidos no Brasil vêm da agricultura familiar. Agroecológicos, não. Passíveis de converter para a agroecologia, sim. Tem um potencial aí. Eu vejo o movimento agroecológico hoje, a agroecologia hoje, algo muito mais forte do que quando começou. Né? Quando eu estava lá na universidade, no GAI, no Grupo de Agricultura Ecológica, onde a gente dizia que agroecologia era coisa de maconheiro, né? E agora, né, hoje a gente, de fato, a gente vê a força desse movimento e o quanto que ampliou essa história, tanto da produção agroecológica como da adesão ao sistema, né, ao modelo de agricultura mais sustentável. Eu vejo que nós avançamos muito. Nós estamos vivendo o melhor momento da agroecologia. Você chegar hoje, né, nas feiras, na maioria das feiras nas cidades pequenas, você consegue comprar, né, ou trocar o que você quiser. A gente vive hoje um momento dramático no Brasil, do ponto de vista social e político, né? E a agroecologia representa também todo um movimento de resistência. Quer dizer, os nossos grupos os grupos que trabalham com agroecologia estão muito identificados com a ideia da democracia, da justiça social, da conservação do meio ambiente, dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais. Então, são também movimentos de resistência, somos um movimento de resistência que se fortalece quando as ameaças se colocam. No começo, aqui nesse lugar aqui, quando a gente trabalhava com agricultura alternativa aqui, né, a gente era chamado dos utópicos. Isso não alimenta ninguém, isso não... E desse ponto de vista, a agroecologia já demonstrou, já está demonstrado, inclusive com relatórios da FAO, da ONU, né, demonstrando que, a partir da agroecologia, é possível produzir alimento para a população mundial. A agroecologia é uma utopia, no sentido de que ela é um grande projeto de transformação, mas não no sentido de ser uma coisa irrealizável. Aquela linha no horizonte. Quanto mais a gente aproxima da linha, mais ela se afasta. Então, por que serve a utopia? Para a gente continuar caminhando. É uma esperança. Você imagina se a gente conseguisse transformar todo esse país em agroecologia, todo esse mundo em agroecologia? Então é uma utopia que lá vai sendo realizada a pouco a pouco. A agroecologia é essa construção. Ela não é onde nós vamos chegar, ela é o processo que está acontecendo. Ela é a construção do conhecimento agroecológico, ela é o movimento achando espaço, ela é a realização das práticas pequenas, das práticas grandes, com sucesso ou insucesso, é o aprendizado com todo esse processo. A agroecologia é isso, é o contínuo. Aí, vou provar. Docinha, da natureza. Pode comer sem medo.
Este é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade, no céu neste olhar cor de anil, no verde a esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde a esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. O amarelo são os campos floridos, as fases que agora rosadas. Se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Este é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. A ordem é ninguém passa fome, progresso é um povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Este é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Este é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira.